De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a neurologista doutora Vera Cristina Terra Bustamante. Estamos abordando o tema de epilepsia. E eu quero saber, a respeito da epilepsia, como que nós podemos identificar, por exemplo, uma criança com uma crise de ausência. Ela não sabe explicar aquela sensação. Como que a gente pode reconhecer que ela está tendo algum problema? A crise de ausência, a pessoa que tem a crise, ela não consegue dizer que tem a crise, tá? Porque ela não dá sintomas premonitórios na crise de ausência. Então, normalmente, ela é identificada pelas pessoas que convivem com a criança. E o mais comum é a professora na escola identificar esse tipo de crise. A criança, por exemplo, está fazendo uma atividade na escola, um ditado, uma cópia, e ela pula fragmentos daquela cópia, daquela atividade, daquela tarefa. E como isso começa a ficar repetitivo, a professora sempre orienta a mãe a procurar um médico. E então é feita identificada a crise de ausência e epilepsia do tipo ausência. E é feito algum exame, algo que é mais... O exame que faz o diagnóstico é o eletroencefalograma. Tá? Então, só o eletroencefalograma ele é capaz de fazer o diagnóstico. Não precisa de mapeamento, por exemplo, não. O eletroencefalograma de rotina comum, ele faz o diagnóstico de uma epilepsia do tipo ausência infantil, por exemplo. Doutora Vera, agora eu que quero fazer uma pergunta, inclusive para informar quem está nos assistindo e nós próprios. Por exemplo, no caso, a gente está passando, uma pessoa tem uma crise epilética. Qual é o procedimento das pessoas que convivem, da pessoa que está passando? Como é que a gente pode ajudar? Se for uma convulsão, então a gente deve sempre proteger o paciente ou a pessoa de forma que ela não tenha um trauma. Então evitar que ela tenha contato com objetos que possam machucar. Se ela estiver caída no chão, colocar um travesseiro ou alguma coisa que proteja a cabeça para não bater no chão. Deixar ela deitada de lado, porque é muito comum a pessoa ter uma salivação excessiva durante a crise, para que ela não engula, não aspire aquela saliva. Nunca colocar a mão na boca do paciente, porque a gente pode sofrer uma mordida, a pessoa acaba machucando a gente por conta disso. Epilepsia passa? Não passa, não pega a epilepsia. Então a gente não precisa ter preocupação em relação ao contato físico com a pessoa durante a crise, ou mesmo fora da crise, que a epilepsia ela não pega. Corria muito essas crises de epilepsia. E uma coisa que sempre me impressionou muito, quando a pessoa sempre tinha a pessoa que estava auxiliando, segurava a ponta da língua. Porque existe essa facilidade da língua aí, bom, deve ser, né? Porque o povo puxava. Na realidade, isso é uma coisa meio mística, né? Não existe... Eu costumo brincar com os meus pacientes que a língua é bem presa na boca. Não existe a menor chance da gente engolir ela. Né? Não, mas então, não seria engolir, porque enrolar e daí asfixiar pela falta de... Não existe a menor chance disso acontecer. Né, doutora? Porque, na realidade, a língua ela tem uma posição na boca que a gente não é capaz de colocá-la para trás de forma que ela obstrua a passagem do ar. O ar, ele entra normalmente pelo nariz e vai por trás na garganta até o pulmão. Então não existe a possibilidade, é um mito, não existe a possibilidade da língua obstruir a passagem do ar. É só virar de lado, tomar cuidado para não ficar bater na cabeça e se machucar. E deixar que vai passar. Deixar que a crise passe. E não precisa ter medo de socorrer, que também não vai... Não é contagioso. Não é contagioso isso. Não. Agora vamos esclarecer também para as pessoas como que é essa sensação que a pessoa sente, claro, quando ela está nesse momento da aura, que é aquele pressentimento. Como que é? Bom, que não é nada místico, viu, gente? É uma coisa realmente científica. A aura, ela vai depender do local do cérebro da onde a crise está acontecendo. Então, o nosso cérebro ele é especializado em várias funções. Então, existem áreas que são capazes, por exemplo, de fazer um movimento. Né? Quando o movimento acontece como fenômeno inicial na crise, a gente não chama de aura porque ele é visível. Né? Mas, por exemplo, um formigamento no braço, na mão, na perna, esse sim pode ser uma aura. Uma aura comum, no tipo de epilepsia mais comum no adulto, que é a epilepsia do lobo temporal, é a sensação de medo. Né? Uma sensação de medo inexplicável, uma sensação de um mal-estar abdominal, barriga, como se fosse um frio na barriga, que às vezes acende por todo o tórax até a garganta. Então esses são sintomas comuns relacionados ao início de uma crise epilética. Agora, só isso não dá o diagnóstico de epilepsia. Claro. Uma pessoa que tenha só isso,
ela não vai ter o diagnóstico de epilepsia, só se esse fenômeno inicial evoluir para uma crise mais intensa. Eu sei que o tempo está assim curtíssimo, mas eu quero formular uma pergunta, Lu. Doutora Vera, eu acredito que a pessoa, quando volta dessa crise, ela deve ficar num estado um pouco constrangedor. O que a senhora, como médica, sugere para que as pessoas que convivem possam dar um apoio, não sei, moral, não sei... Mas olha, ela vai responder isso com certeza, ela vai responder só que amanhã. Porque amanhã ela vai não só responder essa pergunta para elucidar, mas ela também vai falar sobre o tratamento para a epilepsia e quais são as novidades disponíveis agora no mercado, tá bom? Fantástico. Então, olha, não sai daí não, até amanhã, hein, gente? Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.